Jornal da Rede Alesp. Começando esse bloco, vamos a mais aí uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, né? Nós vamos conversar agora com a advogada Janaína Lourenço, que é assessora jurídica da FEComércio de São Paulo. A Janaína vai contar para a gente sobre o envio de propostas da FEComércio ao projeto de reforma administrativa do governo paulista. Bom dia, doutora Janaína, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo em ordem, doutora. A FEComércio, então, como o Luciano disse há pouco, enviou propostas para impedir que o projeto 529 de 2020, que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, seja aprovado sem alterações. Então, quais os pontos, para quem está ouvindo, vendo a gente, doutora, quais os pontos do PL que preocupam a FEComércio nesse momento? Bom, esse projeto de lei é um projeto, como você disse, de autoria do Executivo, e ele foi apresentado justamente para fazer um ajuste fiscal das contas do ano de 2021, né? Uma vez que o governo gastou bastante com saúde, infraestrutura, em razão da pandemia da Covid-19 esse ano de 2020. Esse projeto ele foi apresentado no início de agosto, no dia 13 de agosto, e foi tido como uma reforma administrativa, né? Ele traz vários pontos e pontos essenciais do Estado de São Paulo, alterações na administração pública do Estado de São Paulo, e também trouxe uma reforma tributária em seu bojo, né? Ele vem alterar a legislação de tributos no Estado de São Paulo. E tem algumas alterações que são bastante significativas e que verificamos aumento de carga tributária em razão dessas alterações, né? Nós vamos ter alterações em todos os tributos estaduais. O ITCMD, que é um tributo sobre a doação e a herança, né? E o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e também alteração no ICMS, que é o tributo mais importante do Estado de São Paulo, que arrecada mais e que ele incide sobre a circulação de mercadorias e serviços, né? Então, por ser um imposto sobre o consumo, ele vai refletir imediatamente nos produtos, né, que são consumidos pela população. E um aumento de carga tributária, nesse momento, também é bastante prejudicial, né, a sociedade que também sofreu com essa crise da pandemia, perdeu seu emprego, enfim, a classe produtora ficou mais de 100 dias sem poder trabalhar, fechada em razão do isolamento, da quarentena que foi instituída pelo Estado de São Paulo, enfim. Um aumento de carga tributária, de fato, não seria oportuno, né, nesse momento, em razão de todos estarem sofrendo com os efeitos da pandemia da Covid-19. Então, a FEComércio, preocupada com esses pontos, justamente o ponto de aumento de carga tributária, apresentou emendas contra alguns pontos desse projeto de lei específicos que trazem essa reforma tributária, visando justamente garantir o interesse da classe produtora, né, de não ter aí um aumento de carga tributária, e da sociedade. Doutora, queria entender, né, quais são as propostas da FEComércio e quais são as demandas que vocês têm em relação ao projeto. Sim. Bom, o projeto, como eu já ressaltei, ele deu entrada na Assembleia Legislativa no dia 13 de agosto, né? E tivemos 5 dias para apresentar emendas, né? Todos tiveram 5 dias para apresentar emendas, uma vez que esse projeto ele foi apresentado e recebeu um trâmite de urgência, né, na Assembleia Legislativa. Então, o trâmite teve essa questão de ser urgente, urgentíssimo. Então, tivemos 5 dias para estudar todo o projeto. É um projeto bastante complexo, bastante amplo, que altera várias questões substanciais, né, na administração pública estadual. E apresentamos emendas específicas com relação ao ICMS, né? O projeto ele traz um único artigo que altera a legislação do ICMS. E esse artigo é um artigo que é muito importante
para a gente é o artigo 24 do projeto de lei 529, que ele delega ao Poder Executivo o poder de reduzir benefícios fiscais. E o que eles interpretam, o que eles trazem dentro do projeto como benefício fiscal? Todos os produtos que tenham alíquota menor que 18%. Então, todos os tributos com todos os produtos com tributação menor de 18%, eles vão entender como incentivo fiscal. E aí nós temos uma gama de produtos que tem alíquota de 12%, por exemplo, e produtos básicos, produtos essenciais, produtos da cesta básica estão incluídos nisso e que terão aumento de carga tributária, né? E isso vai refletir justamente em quem? Na sociedade, na população, por ser um tributo sobre o consumo, é o consumidor final que paga esse imposto, então esses produtos terão aumento de preço, certamente, né? E são produtos essenciais, como eu disse, tem até medicamento genérico, tem aves, tem gado bovino, caprino, tem ovo, tem farinha de trigo, que está incluso também nisso, que pode ter esse aumento, que não sabemos como será esse aumento, talvez um aumento linear de 20%, e hoje, então, que tem alíquota de 12%, passará a ser tributado em 14,4%, né? Enfim, 20% a mais do que é hoje, e isso realmente é bastante significativo para a população. Então, o que nós fizemos? Com relação a esse artigo 24, nós apresentamos uma emenda supressiva, para suprimir esse artigo 24, porque entendemos bastante prejudicial, né? Além de atingir, além de ter algumas questões inconstitucionais nesse texto, porque a Constituição ela é bem clara ao determinar que não pode haver criação ou majoração de tributos, senão em virtude de lei. E aqui, se for aprovado esse dispositivo, nesse projeto, o artigo 24, será permitido, primeiro, ao Poder Executivo majorar imposto e através de decreto. Tá? Não será passado, não será apresentado um projeto de lei para discutir sobre o aumento desses produtos, não vai passar pelo processo legislativo, essa discussão, ou seja, a sociedade não vai ter oportunidade de se manifestar sobre esse aumento de imposto, e isso ofende a Constituição Federal, porque a Constituição diz que a majoração de tributos só pode ser em virtude de lei. Outra questão também que ofende a Constituição, a Carta Magna, é a questão da reserva de poderes. Quem tem poder para legislar é o poder legislativo, né, que tem lá os representantes do povo para tratarem do assunto, e não o Poder Executivo. E esse dispositivo está dando a prerrogativa para o Poder Executivo legislar, né? Ele poder fazer essa redução de benefícios fiscais, que ele considera, e ter um aumento aí de carga tributária em vários produtos, e produtos até essenciais, e de primeira necessidade aí para a população. Então, esse é o artigo principal que a gente entende que não deve passar, né, até por uma questão de justiça, não deveria passar em votação na Assembleia Legislativa, né? E também tem um aspecto bastante relevante, que é a questão da urgência que foi dada a esse projeto, né? A sociedade acabou não tendo participação na discussão desse projeto, não teve tempo hábil para isso, ela não foi escutada, não houve um diálogo, né? Não houve essa oportunidade, essa abertura para diálogo. Verificando a tramitação do projeto, a gente verifica que tem vários ofícios, várias moções de entidades, de câmaras municipais, enfim, de associações, se manifestando sobre esse projeto, né? E em razão da medida de urgência, do trâmite de urgência, nenhuma dessas associações, entidades de classe, até entidades que representam a sociedade, câmaras municipais, ninguém foi escutado,
né? Inclusive foram apresentadas 623 emendas a respeito desse projeto de lei. Algumas emendas elas vinham até dando sugestão de um aperfeiçoamento da lei, né, desse projeto, dando sugestões para aperfeiçoamento desse projeto, mas nenhuma dessas 623 emendas foram acatadas pelo relator dessa matéria. Então, quer dizer, também tem essa questão de que a sociedade não foi escutada, não teve tempo hábil. Enfim, a federação acha que um projeto dessa monta não poderia passar assim, de afogadilho, e sem escutar a sociedade também. Doutora Janaína, por tudo que a senhora fala para a gente nesse momento, se aprovada, até para que as pessoas que estão ouvindo, vendo a gente, tenham a melhor definição. Se aprovado esse projeto de lei, ele pode ser depois alvo de algum tipo de judicialização? Ele pode ser considerado inconstitucional em algum momento? Certamente. Certamente é cabível ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, porque ofende dispositivos constitucionais, claramente ofende dispositivos constitucionais, o da legalidade, o da reserva de poderes, que está na Constituição. Não tenha dúvida que poderá ser objeto, sim, de questionamento judicial pela sociedade, por entidades representativas do setor produtivo e da sociedade. Doutora, falando aí do PL, né, o projeto de lei ele propõe alterações também na alíquota do IPVA, né? Quais são essas alterações e como isso atinge o setor aí de locação de carros? Muito bem. Com relação ao IPVA também, né, esse projeto está trazendo alterações, ele está revogando benefícios fiscais concedidos anteriormente, como é o caso aí do setor da locação de veículos, né? O setor de locação de veículos, anos atrás, teve uma redução na alíquota do IPVA, até para incentivar o setor, né? Então foi reduzido para 2% a alíquota do IPVA, e agora pretende-se, com esse projeto, revogar, na verdade, esse benefício fiscal, e as locadoras de veículos, então, passariam a ser tributadas em 4% no IPVA. A FEComércio se insurgiu contra essa parte aí do projeto, porque entende que o setor ele vem contribuindo bastante para a economia do estado de São Paulo, né? Várias famílias locam veículos e também motoristas de aplicativos acabam locando veículos para trabalhar, né? Muitas pessoas desempregadas estão fazendo isso, locando veículos para trabalhar até como aplicativo, né? Nós temos várias empresas de aplicativo. Então, isso vai tirar esse incentivo dessas pessoas, dessas famílias que locam veículos, e também de pessoas que utilizam e locam esses veículos para trabalhar. Então, vai ter um efeito bastante danoso para esse setor aí de locação de veículos, certamente. Doutora, a gente sabe que a FEComércio pensa sempre no bem-estar também das empresas e dos empreendedores. Nesse sentido, qual o impacto direto do PL 529 de 2020 para empresas e para o empreendedor? Haverá o aumento da carga tributária, não tenha dúvida, com relação à tributação do ICMS, né? Justamente essa questão do aumento aí do tributo, da alíquota do ICMS, vai refletir primeiramente nas empresas, que terão aí aumento de carga tributária. Imposto sobre transmissão, causa mortes e doação também reflete um aumento de carga tributária para empresas, tá? Uma vez que vai mudar a questão da incidência para se chegar na base de cálculo do imposto do ITCMD sobre o patrimônio líquido de empresas. É uma questão bastante complexa, mas também vai ser alterada essa questão.
o ITCMD também, nessa abrangência de tributação, da base tributária, querendo pegar uma série de outras operações para se tributar, né, o imposto, também entra aí no patrimônio das empresas, que também será afetada por isso. Enfim, o IPVA também, né, nós temos aí já empresas atingidas também, principalmente de locação de veículos. Esse aumento de carga tributária vai refletir em toda a sociedade e no setor produtivo do estado de São Paulo, né? Isso a gente não tem dúvida. E é nisso que a gente se baseou para fazer essas emendas no início, e agora solicitamos também que seja apresentada uma emenda aglutinativa em plenário, né? Já que esse projeto já está em fase de plenário e está para ser votado. Na verdade, era para ser votado essa semana e teve uma obstrução. Sim. E está na pauta do dia 5, de segunda-feira, na próxima pauta, para ser votado. Mas esperamos que, de fato, sejam consideradas todas essas manifestações. Tem várias manifestações, várias moções a respeito desse projeto e tratando desse aumento de carga tributária, além das outras questões que esse projeto traz também. E consideramos, então, que isso seja considerado em plenária, né? Porque, de fato, só essa questão da sociedade não ter sido escutada, isso é muito complicado e é muito prejudicial na aprovação desse projeto de lei. Doutora, uma pergunta que a gente está fazendo aqui para várias pessoas caso esse projeto seja aprovado, né? Existe a possibilidade aí de judicialização de alguns pontos dele? Como é que vocês estão vendo esse cenário aí de, caso ele seja aprovado, de uma possível aprovação? Tem vários pontos que podem acabar no judiciário. Uma das justificativas desse projeto é tornar o ambiente jurídico, a legislação mais objetiva, mas não é bem assim. O que esse projeto traz na verdade, várias subjetividades. Tá? Tem várias questões que podem dar justamente essa subjetividade de chegar e de dar a possibilidade de chegar ao judiciário isso. No ITCMD tem várias subjetividades, tá? Eles estão querendo agora tributar a questão da previdência privada, os planos VGBL, PGBL, e isso já tem questões até judiciais de tribunais superiores que diz que a natureza jurídica desse plano de previdência é um plano de previdência de seguro de vida, é uma natureza jurídica de seguro de vida, em que não seria o caso de ser tributado pelo ITCMD, que é o Imposto sobre Doação e Herança, né? Então, o Estado de São Paulo está abrangendo aí essa base para pegar essas movimentações, né? E isso pode dar toda a possibilidade de discussão no judiciário. Inclusive, já tem várias decisões, principalmente que planos VGBL não têm natureza de doação ou herança, e sim seguro de vida. Essa é uma questão. A questão do ICMS, como eu já falei também, esbarra na inconstitucionalidade prevista na Constituição Federal, então pode dar, sim, ensejo uma ação direta de inconstitucionalidade, enfim. E as outras questões, né, tem várias outras questões aí da área administrativa mesmo, que também podem esmarrar aí em questões judiciais e dar ensejo a ações judiciais e aumentar aí o número de ações no Poder Judiciário, não tenha dúvida. Essa foi a doutora Janaína Lourenço, né, assessora jurídica da FEComércio de São Paulo. Doutora, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós que agradecemos a oportunidade de falar de um tema tão importante para toda a sociedade e para o setor produtivo. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigado, doutora.